desses adolescentes e de jovens, eles pensam muito grande, eles querem coisas grandes. E o Senhor está falando para você que somente um Deus grande pode fazer essas coisas que você quer. Fora disso, tudo vai parecer que é grande, mas não é. Ele quer te usar grandemente. Ele quer te colocar num caminho que é muito, muito mais louco do que esse caminho que parece ser legal aí fora. E o mais legal, essas pessoas que estão ao teu redor, elas vão ser atraídas por você. Essa diferença que o jovem quer para influenciar vai ser influenciada através de Jesus na sua vida. Amém? Aleluia. Graças a Deus. A paz do Senhor, igreja. Quero apenas testificar a presença de Deus aqui. Quem conhece um pouquinho da Bíblia se lembra de Isaías 6, que Isaías vê o trono de Deus enquanto a gente estava aí adorando, louvando, glorificando ao Senhor. Ele se mostrou aí o trono de Deus e a presença dele neste local. Se você veio aqui buscar ele, se você já conhece ele, mas perdeu as esperanças, creia, ele está aqui e quer te abraçar, que nenhum dos louvores falou. Amém? Amém. Aleluia, aleluia. O Espírito Santo é maravilhoso, né? Eu gostaria que você estendesse a mão direita para frente. Aí. O Senhor me disse ali no louvor também, eu quero pegar o coração desse povo na mão. Não sei se você consegue, a mão você já estendeu, eu gostaria que você colocasse o coração, exemplificasse o coração, falasse, Senhor, o meu coração ficará melhor na sua mão. Passa seu coração para Ele. Passa seu coração, porque nessa noite, nesse lugar, o Senhor falará com a sua vida. Ele tocará a sua vida. Ele mudará drasticamente a sua vida. E Ele te dará uma experiência nesse local. Isso, faz assim, ó. Aí, deixa com Ele. Está lá em Provérbios. Filho meu, dá-me o teu coração. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. E se ficar na nossa mão, infelizmente, a gente coloca outras fontes nele. E acaba destruindo as nossas vidas. Se você fez isso com fé, você começará a ter pensamento novo, sentimento novo, começará a fazer algo novo, em nome de Jesus. Hoje é dia de ceia. Todos aqueles que foram discipulados, que sabem o que é salvação, batizaram, seja nessa igreja ou noutra igreja, estarão convidados a participar da ceia. Se eu não sei o que é salvação, nunca fui ensinado, não batizei, então você precisa de fazer isso primeiro, porque a ceia, ela vem depois de tudo isso, do discipulado e do batismo. Então, o discipulado e o batismo nos coloca na comunidade da fé. E a comunidade da fé, uma vez por mês, e pode ser uma vez por dia, uma vez por semana, participa da ceia para lembrar do seu líder, do seu Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos lembrar de Jesus aqui. Quando Jesus mandou a gente fazer a ceia em memória dele, ele sabe que o dia a dia podia nos engolir e a gente acaba esquecendo da obra redentora da cruz. Então, no dia da ceia, a gente lembra de coisas específicas, que ele nasceu, ele viveu, ele morreu, ele ressuscitou e ele vai voltar por causa de mim. Amém? Por causa de mim, se tivesse só eu na terra, ele teria feito tudo aquilo. Mas não estava só eu na terra, estava muita gente, e está muita gente hoje, 7 bilhões de pessoas na terra. E você é privilegiado, privilegiada de estar num lugar desse para receber a palavra do Senhor. Nós fizemos aí uma série, ou 3 sermões sobre o medo, porque nós estamos no começo do ano e queremos repreender o medo que paira sobre o nosso país. É crise energética, é crise da água, é crise disso, é crise daquilo. E o inferno usa tudo isso, é corrupção na Petrobras, é um monte de coisa acontecendo. Se nós não estivermos atentos, o inferno usa um meio de comunicação para alojar dentro da igreja desgraça. Tem tudo isso e nós temos que ser real. Mas nós servimos um Deus maior do que a crise que estão falando aí. Nós não podemos nos curvar. Por quê? Porque
A argumentação da crise é para detonar até o 2015. Faz assim, ó, e fecha a mão. Aí você pegou 2015 para o pescoço. Aqui, você vai ser vitorioso. Fala comigo assim: Senhor Deus, eu estou aqui na sua casa e no nome de Jesus eu peguei o 2015 pelo pescoço e o Senhor dará um caminho novo para mim, um caminho de vitória, em nome de Jesus. Nós vamos sair abençoados daqui. Que negócio é esse? Aleluia. Agora vai com Jonas aí. Abre Jonas 4. Nós temos que ir na contramão da história. Os escolhidos de Deus sempre esteve na contramão da história. Os escolhidos de Deus foi chamado para não andar por vista, é chamado para andar por fé. Jonas capítulo 4. É quase chegando no Novo Testamento. É um livrinho pequeno, ele pode sumir aí, mas ele está aí no meio, ó, quase chegando em Mateus. Finzinho do Velho Testamento, capítulo 4. Hoje nós queremos celebrar a vitória de Cristo na cruz. Cristo ressuscitou. Aquela última ceia que os discípulos tiveram com Cristo foi muito triste, porque ele estava anunciando a sua morte. Depois daquela ceia, ele ressuscitou. Então toda a ceia, a partir daquela última ceia que Jesus estava na terra, é celebração. Porque aquele Cristo que eles participaram junto com ele ali, aquele momento melancólico, onde ele ia morrer, aquele Cristo ressuscitou. Então ele está presente em espírito aqui, para tocar os nossos corações, para tocar nossas vidas. Capítulo 4 de Jonas. Jonas, porém, ficou profundamente descontente com isso, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi isso que eu disse quando eu ainda estava em casa? Foi por isso que me apressei em fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és um Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor, e que prometeste castigar, mas depois o Senhor se arrepende. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor lhe respondeu: você tem alguma razão para estar com essa fúria? Jonas saiu e se sentou num lugar a leste da cidade. Ali construiu para si um abrigo, sentou-se à sua sombra e esperou para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta sobre Jonas com a cidade, para dar sombra à sua cabeça e livrar ele do calor, o que deu grande alegria a Jonas. Mas, na madrugada do dia seguinte, Deus mandou uma lagarta atacar a planta e ela secou. Ao nascer do sol, Deus trouxe um vento oriental muito quente, e o sol bateu na cabeça de Jonas ao ponto dele quase desmaiar. Com isso ele desejou morrer e disse: para mim seria melhor morrer do que viver. Mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta? Respondeu ele: sim, eu tenho. Eu estou furioso ao ponto de querer morrer. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não tenha podado e nem a tenha feito crescer? Ela nasceu numa noite morreu. Contudo, a cidade de Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter compaixão dessa grande cidade? Então, a primeira mensagem sobre medo, ou medo da rejeição. Faz 3 domingos atrás. A rejeição é um mal da natureza adâmica, então é um mal da sociedade. Um pouco mais de profundidade em alguns e menos em outros. Então, o medo de ser diferente, o medo de ser inadequado, o medo de não estar dentro de um padrão, seja da sociedade, da família, nos faz rejeitar nós mesmos. E a gente nunca está contente. É difícil chegar no nível de Paulo quando ele diz: pela graça de Deus eu sou o que sou. A gente luta para ser outra coisa. E o Evangelho vai desconstruindo isso.
E Deus vai nos incentivando a ser nós mesmos. Nós só seremos felizes quando nós formos nós mesmos, com a nossa identidade abençoada, sem precisar de ser outra coisa qualquer, sem precisar de máscara alguma. Felicidade está. Então o Espírito Santo tem um trabalho revolucionário e revelador no nosso coração, porque ele tira esse peso da gente. Ele te leva até Jesus, você tem Jesus como Salvador, você descobre o amor incondicional. Você descobre um Cristo e você olha para você mesmo e fala, mas não é possível. Como é que Ele pode me amar do jeito que eu sou? E Ele ama. Como Ele pode fazer tudo aquilo? Ter uma morte vicária que significa me substituir na cruz, para quando eu morresse eu não tivesse condenação. E diz Paulo que Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí vem a revelação do amor incondicional. Aí você se aceita. E você vence a rejeição. A segunda, que a rejeição, ela força você, ela é uma fonte de outros medos. Que é um medo de Deus não cumprir a promessa. Aí nós usamos o Jacó. Jacó viveu 20 anos de relacionamento com Deus, negociando. Deus fazia a promessa, mas ele não acreditava, ele começava a negociar. Ele não acreditava que Deus podia cumprir a promessa. E muitos de nós passam a vida assim. Não acredita que Deus pode cumprir a promessa. Ele escreveu que cura as doenças, mas a gente desconfia. A gente recebe oração, mas já está com um horário marcado para ir no médico, para comprar o remédio. A gente está sempre dividido. A gente nunca crê totalmente, a gente crê pela metade. Esse foi o medo que nós tratamos. Depois de 20 anos, Jacó teve uma experiência com Deus, num lugar que ele pôs o nome de Peniel. E ali Deus trocou o nome dele de Jacó para Israel. Israel significa aquele que aprendeu a confiar na promessa e que prevalece nos seus pedidos diante de Deus. Ele aprendeu isso. E agora nós estamos encerrando. Tem um medo maior ainda. Se existe o medo de Deus não cumprir a promessa, a grande maioria de nós tem um medo danado de Deus cumprir a promessa. E as implicações disso. O pastor, a igreja diz que Deus tem um chamado. O que será que vai acontecer se eu atender? Se ele cumprir a promessa, o que é que eu vou ter que fazer? Esse medo é maior do que Deus cumprir, de que Deus não cumprir a promessa na maioria de nós, porque a maioria de nós se mantém como frequentador da igreja e não passa a ser discípulo, porque tem essas coisas rodando, né? Que preço que eu vou pagar? As pessoas que eu evangelizo ou que discipulo, a maioria delas novatas, na ignorância, a primeira pergunta que elas fazem: mas vem cá, se eu seguir Jesus, estou vendo, estou entendendo que Ele é o Salvador, que a verdade, a Bíblia é a verdade inerrante de Deus, mas tem um preço, que preço que eu tenho que pagar? Já imaginou um cara que nem o senhor, que já é pastor, que preço que o senhor paga? Começa a desenhar o meu chamado e a minha vocação, não tem nada a ver, eu sou privilegiado, eu não pago preço nenhum. O preço foi pago na cruz. Eu me sinto privilegiado, é que eu não vejo mais pequeno cartão numa empresa, já faz 85, faz 30 anos. Eu não me vejo mais lá. Eu me vejo privilegiado, mas as pessoas têm uma visão muito deturpada. Lógico que um pouco da sua alma, do seu medo, lógico que um pouco da exploração do inferno, que não quer que você levante daí. Você creia que dentro da promessa de Deus, o ponto principal é você atender o chamado. Você atende o chamado em duas etapas. A primeira, para ser salvo. A segunda, para estar a serviço do reino. Mas tem muito poucas pessoas a serviço do reino. E o maior privilégio é você saber que você está a serviço do reino. Eu li num livro que a mãe do John Wesley, que fundou o metodismo, ela tinha 17 filhos homens, Inglaterra. E ela reuniu todos eles, mulher temente a Deus, e orou com eles. Eu vou fazer uma oração especial para meus 17 filhos. Falou assim: a oração que eu vou fazer para vocês é a seguinte: eu creio que Deus tem um chamado para as suas vidas como teve para mim. Comprovou depois com Wesley, né? Mas para os 17 ela orou.
Falou, vou fazer uma oração. E antes eu quero falar com vocês o seguinte. A oração que eu vou fazer, pode vir alguém convidar vocês para ser primeiro-ministro da Inglaterra. Vocês não aceitarão, porque a oração que eu vou fazer para vocês, vocês ser pastores no reino de Deus, é muito maior do que exercer ou ser o primeiro-ministro da Inglaterra. E orou por aqueles 17 filhos. E eles foram bênção na mão de Deus. O que mais? O que chegou até nós é o Wesley. Ele fez uma grande obra e deixou essa igreja que nós conhecemos como metodista. Entendeu? Então, nessa noite, eu queria fazer uma oração aqui, sabendo que tem muita gente aqui que precisa, assim, de entender a segunda parte do chamado. Pessoas maravilhosas, chamadas por Deus, mas que muitas vezes alguma consequência fez ela não sair daí. Ela sabe, lá no fundo ela sabe, ela já tentou ir, ela voltou e fica no meio do caminho como Jonas. Jonas é o exemplo do profeta que é chamado por Deus, mas não quer as implicações do chamado. Ele fica ali querendo fugir disso. Então, o extremo oposto do medo de que Deus não manifeste é o temor de que Ele faça. Para muita gente, o medo de que Deus nos peça para seguir por uma direção difícil ou indesejável, supera o temor e o medo de que Ele nos ignore. É isso. Então, muitos, explorados pelo mundo invisível, por causa da sua alma, um medo terrível, sabe, tem o Espírito Santo atuando nele, mas ele ou ela pensa assim, mas vem cá, o que vai virar? Eu vou perder minha vida. Vai tirar as regalias. Eu vou ter que largar disso, daquilo. No evangelismo, o povo diz também, vem cá, eu estou adorando a igreja, pastor, o louvor é bom, o senhor prega, mas vem cá, eu vou começar o discipulado, mas vem cá, eu tenho que largar do quê? As pessoas acham que tem que largar disso, daquilo. Eu vou te deixar você com uma certeza absoluta. O que você tiver que largar é coisa que não presta, só. Já te largo você com essa certeza. Repita comigo. As coisas que eu tenho que largar por conta do meu chamado são coisas que não prestam. Agora é com você, quem sabe você já começa a largar nessa noite aqui. Agora tem uma coisa que você tem que sair daqui consciente. Quando nós estamos fechando a cota do medo, nós queremos vazar o ano com coragem, com ousadia. Chega de falar de medo. Primeira coisa que nós aprendemos com Jonas, e que Jonas teve que aprender, que o medo de Deus cumprir as suas promessas não se justifica em quem tem o código genético. Quem foi chamado por Deus tem um código genético, tem um rastreador, tem um chip do Espírito Santo. Pedro tinha um chip do Espírito Santo. Ele negou a primeira vez, o chip cantou. Negou a segunda, negou a terceira. Aí o chip de Pedro era um galo. O galo cantou. Ele negou 3 vezes e o galo cantou. E o galo não falha, né, meu irmão? Mas temos um chip que não é feito por essas empresas, não, que é o Espírito Santo. Olha aqui, Jonas, olha o chip, ó. Capítulo 1, ó, volta lá no 1. Olha o código genético aqui. Ó. Quem tem o código genético não justifica querer fugir da manifestação da promessa de Deus, do chamado de Deus. Jonas, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10. Vamos começar no 7. Então, vamos começar no 1, versículo 1. Ó. Olha aqui. Olha o que está se passando com Jonas. Ó. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com essa ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigiu-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um vento forte sobre o mar, caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava se rebentar.
E todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormira profundamente. O capitão se dirigiu a ele e disse: como você pode ficar aí dormindo? Levante-se, clame ao seu Deus, talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si: vamos lançar sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram: diga-nos, quem é responsável por essa calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? E Jonas respondeu: eu sou hebreu, adorador do Senhor, o Deus do céu e que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram apavorados e perguntaram: o que foi que você fez? Pois ele sabia que Jonas estava fugindo do Senhor, porque ele já lhes tinha dito. É o código genético. Qual a tua identidade? Que povo que você é? Só falta você, porque a gente está orando para tudo quanto é Deus aqui, ó. E a tempestade não passa. Se você está aí no porão dormindo, irmão, quando a gente começa a fugir da realidade, da segunda parte do nosso chamado, e a gente vai descendo. Mas gostaria que você entendesse: Deus não te criou para viver no porão. Deus te criou para viver no convés, em cima. Não foi lá embaixo. Repita comigo: Deus não me criou para viver no porão. Então, às vezes, nós vamos indo descendo, vamos para o porão. Ele estava em cima, a tempestade chegou, ele desceu para o porão e deu um passo além, porque ele mesmo, depois de ver a situação, ele falou para os marinheiros: me joga no mar. E jogaram ele no mar. Um grande peixe engoliu ele, e daí 3 dias soltou ele lá na praia, lá em Nínive. Porque se temos o código genético, a melhor coisa é obedecer frontalmente, totalmente e alegremente, sabendo do privilégio que é isso. Mas ficamos ou por ignorância ou por resistência, não atendendo, porque poderíamos ser bênção, poderíamos estar orando pelos enfermos, poderíamos estar ganhando alma para Jesus, poderíamos realizar uma grande obra para o Senhor, poderíamos ser bênção nas nossas famílias, mas não, irmãos, entramos e saímos, e lá no fundo, nós temos medo de dar um passo, temos medo de atender o nosso chamado profético, mas o Espírito Santo já colocou um chip em cada um de nós, nós não conseguimos ficar sem a Bíblia, sem a palavra. Depois que o Senhor nos toca, depois que o Espírito Santo nos pica, porque o Espírito Santo pica o coração, por isso que eu peguei o coração de vocês, para passar para a mão de Deus. O Espírito Santo vir dar uma picada mais forte nessa noite. Crau! E o coração voltar a ter um fluxo divino, ungido, para mobilizar o seu interior nessa noite. Você tem um chip, não adianta você correr. Você vai lá para o porão. E lá no porão a coisa é triste. E você está triste. Que a vida que você está levando é uma vida de porão de navio negreiro. Com um tipo de escravidão psicológica e espiritual. Sabendo já onde é o seu lugar. É no convés, é na direção em cima. Porque o Salmo diz que Deus tem um porto desejado para você. Ele tem um destino desejado. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tem um caminho. Mas o medo está ali, usado pelo inferno. Entendeu? Alguns dizem: pastor, eu sei que Deus me usaria tremendamente, mas eu não tenho muito tempo. Eu vou ter que renunciar a isso, aquilo. E fica pelo meio do caminho. Passa anos e vai anos. E o seu chamado fica interrompido pelo meio do caminho. Eles vão vivendo uma vida triste. Deus acaba de resolver uma calamidade deles, uma tempestade, vem outra, porque não tem autoridade. Perdem autoridade no tempo e no espaço. Porque a autoridade está nas nossas vidas para desenvolver um chamado. Jesus fala em Mateus 28, de 18 a 20. Toda autoridade é me dada no céu e na terra. Portanto, ide.
Pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações, porque eu vou e estou enganjado no meu chamado. Pregar o evangelho e fazer discípulo, eu desfruto de toda a autoridade no céu e na terra. Depois que os 70 voltaram, Lucas capítulo 10, ele enviou 70 para ter experiência. E ele ficou esperando para que eles voltassem e prestassem a conta. Eles voltaram super alegres. Chegaram na cidade, de 2 em 2, voltaram alegres. Jesus falou, mas qual é a razão da alegria de vocês? Falou, lógico, nós estamos alegres, mestre. Os demônios submetem, nós vimos que nós temos autoridade no seu nome. Jesus falou, é verdade, vocês exerceram autoridade, sim. Eu vi Satanás caindo como um raio. 70 pessoas abalou uma cidade, eles entraram de casa em casa, e o inimigo que estava alojado ali, fugiu. Eles trouxeram essa alegria por causa da autoridade que tinham. Então, enquanto nós não vamos para a segunda parte do nosso chamado, de maneira clara, objetiva, o que o Senhor quer? Eu sou membro do corpo, o que o Senhor quer? Eu sou uma mão para pegar, eu sou uma boca para falar, um ouvido para ouvir, eu sou os pés para andar, o que é que o Senhor quer? O Espírito Santo é invisível, mas é o nosso Espírito Santo. Ele precisa integralmente do nosso corpo e da nossa alma. Ele quer habitar o nosso corpo e se manifestar através da nossa alma, senão não se coloca à disposição. Embora tenhamos o Espírito Santo, às vezes não temos coragem de orar pela enfermidade do filho. O Espírito Santo está ali dentro de nós, aprisionado. Mas o código genético está ali. A picada do Espírito Santo no nosso coração, nós nunca mais conseguimos, como Pedro, sentar num fogo esquisito. Nós não conseguimos ir de vez lá para o pecado. Meu irmão, a situação mais difícil é de uma pessoa dividida, que não consegue nem pular para o lado de cá e nem para o lado de lá. Ela não consegue. Ela vai lá, não se sente bem. Ela vem aqui, ela não consegue dar o passo para ser cuidada, para ser ensinada, para ser junto com nós, preparada para uma grande obra. Ela não consegue. Ela fica parada no meio do caminho. Mas a grande bênção é que não justifica ter medo de Deus cumprir o seu chamado, sua promessa em nós, porque o código genético está aqui. Segundo ponto em Jonas, sabe qual é? Quando esse código genético não é colocado em prática para desenvolver, ele fica soterrado. E sabe o que acontece? A nossa paixão é soterrada junto. Quando você chega em Jesus, uma paixão diferente do céu é despertada. Qualquer novo convertido tem essa paixão. Qualquer novo convertido. Ele não está nem aí se tem 2 cultos, se vai até às 10 o culto, até 10h30, porque ele descobriu o primeiro amor. É uma paixão do Espírito dentro dele, não está nem aí se a vigília é boa. Nós fomos numa vigília 3 sexta-feira atrás, ou 4, que foi das 10, lá na nossa chácara, das 10 da noite às 6 da manhã. E ficou um grupo de heróis ali orando todo aquele tempo. Que gostoso. Os novos convertidos ficam ali pulando, cantando, e eu já estava com a língua aqui, o povo cantando e glorificando a Deus, e o velhinho ali tentando ir lá, buscando fôlego ali. Como que o novo convertido é cheio da paixão? E aí, se não atende, se o código genético não está em ação, a paixão é soterrada. Eu não estou dizendo paixão de ódio sexual, de ódio amorosa, não. Estou falando outra coisa, que é a paixão que move a vida. Você tem 2 tipos de morto. O que está lá no cemitério e aquele que vive sem paixão. Ele está morto. Se uma pessoa faz coxinha para fora, tem que ter paixão para fazer coxinha. Se uma pessoa é mecânica, tem que ter paixão para exercer a mecânica. Se uma pessoa é médico, tem que ter paixão. Se uma pessoa é professora, tem que ter paixão. Se uma pessoa cuida da casa, tem que ter paixão. Se ela cozinha, ela tem que ter paixão. Se ela é chamada por Deus e faz as coisas de Deus, ela tem que ter paixão. É a paixão do Espírito Santo. E é o código genético que faz isso, é o chamado que temos. Então, quando Jonas falou, não, eu sou hebreu, eu sou adorador de Deus, eu pertenço ao povo escolhido de Deus. Ele mostrou o código genético. E o povo se assustou. O povo falou, olha só,
Ele está em desobediência ao próprio Deus dele. A paixão. Olha só como é que estava a paixão de Jonas. Ó. 4:10. Olha só. Mas o Senhor lhe disse: você tem pena dessa planta, embora não a tenha podado, nem a tenha feito crescer. Ela nasceu numa noite e numa noite morreu. Contudo, Nínive, que tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir o certo do errado, e além de rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Então, no momento que ele ficou deprimido, Jonas primeiro não quis pôr o código genético dele de chamado de profeta a favor de uma nação estrangeira. Ele profetizava ali sobre Israel, ele é logo depois de Elias, de Eliseu. Ele está ali a história dele, 2 Reis 14:25, pequenas coisas, mas é o mesmo Jonas, filho de Amitai. Agora o Senhor chega e chama ele uma missão internacional. Você vai lá na Assíria, uma nação feroz chamada Assíria, que inclusive esses dias a Irmandade Islâmica atacaram um museu lá no Iraque, começaram a quebrar as esculturas do século VII e era de Nínive. Quebraram tudo, quem viu na televisão aí, ali, aquela nação da Síria. Aquela nação atacou muitas vezes Israel e ela tinha uma metodologia de dominar as colônias, que era a seguinte: ela ia dominando as colônias, as nações, e ela ia pegando um grupinho de cada nação, colocando num lugar. Então, a Samaria da Bíblia, que Jesus foi lá e pregou para a samaritana, era fruto desse expatriamento que a Síria fazia. Então, os judeus tinham bronca da Síria, e muito mais o profeta. Quando Deus diz para ele: olha, você vai ter que ir lá para falar com o povo de Nínive, a capital com 120 mil pessoas, lá, mais de 3.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, ele falou: tá bom, eu vou. E ó, foi para o porão do navio e falou: agora Deus já acaba com a vida deles, e acabou. Na ignorância e na sua infantilidade. A paixão estava soterrada. Ele tinha um botão, se fosse para ajudar judeu, ele apertava o botão. Como era para ajudar um estrangeiro, ele não apertou o botão. Ele está que nem aquele sacerdote e aquele levita da parábola do bom samaritano. A Bíblia diz que o rapaz foi assaltado na estrada de Jericó, e o levita e o sacerdote, que era o chamado do Velho Testamento, olharam, ele estava desfigurado, passaram de largo, para não ajudar. Mas o samaritano não, o samaritano chegou e cuidou dele. Então, muitas vezes, é isso que acontece, aconteceu com ele. A paixão dele estava lá. Aí Deus usa esse exemplo, depois dele estar deprimido e ver que a cidade inteira se converteu, a cidade inteira se voltou para Deus, uma capital, a cidade inteirinha. Ele ficou deprimido assim, na saída da cidade. Deus manifestou um sol grande, Deus manifestou lá na vida dele, fez uma árvore crescer, e a folha tapou a sua cabeça como um guarda-chuva, e ele dormiu tranquilamente, mas Deus secou a folha. Ele levantou ali naquela depressão, nervoso, e o Senhor falou: pois é, você tem pena de uma planta que você não podou e nem plantou, que nasce de noite e morre na mesma noite. Você tem pena dela. Você vê que os valores estão invertidos, né? A gente gasta mais dinheiro com cachorro, com gato, com mico-leão dourado, com tantos outros bichos, e não gasta um tempo com o ser humano que precisa da salvação. Agora, quero te dizer, não tem nada contra cuidar dos animais, não leva para esse campo. Eu estou dizendo, irmãos, a canalização e a banalização do ser humano. Os animais, as flores, estão valendo mais do que o ser humano. Ele soterrou a paixão. Então, a única chance do pecador é a paixão que o Espírito Santo coloca no nosso coração, porque esse pecador que é meu avô, minha avó, meu filho, minha filha, meu vizinho, meus parentes, eles precisam de Jesus, mas minha paixão está soterrada, eu não consigo enxergar isso. Eu não consigo canalizar um caminho para chegar no coração deles. Eu não vejo razão para isso. Jonas estava
desse jeito. A diferença de Jonas e Jeremias. Jeremias ficou 40 anos profetizando para Israel se humilhar perante Nabucodonosor, e eles não se humilharam. 40 anos apanhando do rei, sendo jogado no tronco, no poço, profeta abençoado. Ninguém deu ouvido para a mensagem. Jonas sai da barriga de um grande peixe, que devia ser uma figura. Imagina quem ficou três dias no ventre de um peixe. Ele precisou de pregar muito. Você imagina se você está tomando banho ou tomando um sol numa praia, e o peixe chega, abre a boca e sai aquela figura. Aquela figura, eu não sei como é que ele estava. Imagina três dias no ventre de um peixe. Quer dizer, não precisou de pregar muito. Ele pegou a rua principal da cidade e falou: ó, eu estou aqui, Deus está dizendo que vai destruir a cidade. O povo olhou e falou: o quê? Olha a situação do cara, vamos dar um jeito. Até os cachorros, até os bichos deu um jeito de se converter em Nínive, né? Um baita fruto daquele, diferente de Jeremias. E o homem fica deprimido. Por quê? Porque a sua paixão estava soterrada. Quando Deus pediu o seu coração aqui hoje, é para renovar a sua paixão. Sabe, às vezes você pega o teu olerite de salário e começa a murmurar. Você não tem mais paixão para fazer o que você está fazendo. Às vezes você não tem paixão para voltar para cá, não tem mais paixão pela família, pelo filho. Você não tem mais paixão pela profissão, não tem mais paixão por Cristo, a coisa está soterrada. O Senhor quer renovar isso, o Senhor quer tirar isso para fora. O Senhor quer limpar o seu coração. O Senhor quer dessoterrar isso tudo, porque dentro de você tem algo especial, a paixão do Espírito Santo dentro de você. Alguns dizem assim: mas eu não consigo amar mais minha mulher, o amor acabou. Outros dizem assim: ah, mas é difícil de amar o meu marido. Outros dizem assim: como é que eu amo meu filho, mas ele é muito rebelde. Como que eu vou amar minha sogra, meu sogro? Como é que eu vou amar o irmão, aquela irmã? Eu tenho um olhar meio carnal nela, nele, fala demais. Nós temos célula, a gente se conhece melhor na célula. Mas não é você que vai amar. Se você abrir o coração, o Senhor trará a paixão de volta para você amar. Ele vai amar através de você. A Bíblia diz em Romanos 5,5 que é o Espírito Santo que derrama o ágape, o amor de Deus no nosso coração, para a gente amar. Então não há desculpa. É que está soterrado, você não consegue enxergar. E o Senhor estava ali soterrando seu profeta, seu servo, ali cuidando dele, para ele mudar a cabeça dele, o coração dele. Jonas agora já não começa a não ter mais medo de Deus cumprir a sua promessa, que ele tinha. Ah, sabe por que eu fugi do Senhor? Porque eu sabia que era batata. O Senhor está dizendo que ia destruir eles, mas se eu pregasse lá, o Senhor ia se arrepender e salvar eles. Aí chega na cidade. Para concluir, as bênçãos de Deus e as promessas de Deus e seu chamado são necessários para essa cidade. Essa cidade só vai mudar, não é se o PT parar de corromper, não. Não é se o PSDB assumir, não é, meu irmão. Não é se o legislativo, executivo e judiciário melhorar, não. É se essa igreja colocar o código genético e o chamado a favor dessa cidade. Essa cidade vai... Aqui, ó, Deus diz para ele em Nínive. E aqui Deus está mudando o plano. Sabe por quê? Porque até a Torre de Babel, lá em Gênesis, o povo vivia no sistema rural, sistema de comunhão. Sabe que na área rural, e eu vivi, se um mata um porco lá, distribui para todo mundo. Distribui um pedacinho para todo mundo. O pessoal é mais generoso na área rural. Depois da Torre de Babel, o povo começou a construir cidade. E Deus começou a destruir Sodoma e Gomorra. Destruiu através de dilúvio. Ele vem vindo para corrigir a cidade quando o pecado chegava lá. Ó. Aquelas estruturas, as estruturas da cidade são mais fácil de ser controlada por Satanás. Ele entra na educação, ele entra na política, ele entra no judiciário, ele vai indo, ele entra até nas igrejas, essa estrutura. Então, a chance da mudança da cidade começa em Jonas.
Então, profeta pela primeira vez, não foi como Abraão que escutou Deus dizer, olha, eu estou indo em Sodoma e Gomorra, eu vou destruir. Não, Jonas, Deus disse, vá lá pregar, entra lá dentro. E ali Deus está mudando seu plano, salvar a cidade. Então, eu sou um pastor, em primeiro lugar, não sou pastor da missão, sou pastor da cidade. Por acaso sirva a Deus dentro da missão Atos. Cada um aqui é um discípulo para a cidade. Cada um aqui foi salvo dentro dessa cidade, porque outra pessoa interferiu na sua vida, atendeu o código genético chamado e as promessas de Deus. Alguém com muito amor no coração. Sabe que eu oro direto para um rapaz chamado Daniel, Januário, que eu não sei se está vivo. Tinha apelido de Piu Piu. Foi ele, com coragem, que falou para mim, mais 4 numa madrugada. Os 4 foram embora e eu fiquei ouvindo ele falar. 21 de fevereiro de 80 para o 22. 6 horas, quando o sol saiu, o sol da justiça já tinha entrado no meu coração e eu estava salvo. Aquele cara ficou falando para mim ali, ó, e tal. E aguentou a pressão dos outros usuários, estava junto. Corta, fica aí com esse papo furado, que não sei o quê, que pipipi, e ele ali, ó. Saiu um, saiu o outro. Falei, mas como é que é esse negócio? Está falando que muda a minha vida? Muda. Jesus muda a tua vida. Estava ali, ex-viciado, né? Cheio do Espírito Santo ali, ó. Não, muda. Eu tinha apelido de Tô, chamava eu de Tô. Não sabia falar meu nome inteiro, chamava eu de Tô. Não, muda a tua vida, não sei o quê. Meu irmão, o cara arriscou a vida, ficando de madrugada ali, junto com aqueles vida torta ali. E ganhou eu para Cristo. Eu oro por ele todo dia. Você lembra da pessoa que chegou em você? Você sabe o que ela enfrentou para chegar no seu coração? Essa pessoa é especial. A pessoa que o DNA dela estava a 1000. E ela pedia a alma, Senhor, me dá a alma da cidade. Como é que nós salvamos a cidade? Salvando as pessoas. E ele precisava de entender aquilo. Ele não conseguiu entender que Deus mudou o plano, que não ia destruir mais cidade. Quando chega em Jesus, Jesus manda nós ir aonde? Na cidade. Ide de cidade em cidade. O foco de Deus é a cidade. A igreja é a única que pode quebrar as maldições que estão sobre a cidade. A igreja é a única que pode enfrentar as dimensões espirituais que governam a cidade, que pode desalojar. Você pode crer, essa igreja aqui, tem outras, ela faz a diferença nesses condomínios fechados. Ela começa a trazer as pessoas dos condomínios fechados. Pode crer que a pastora de Janira, lá no Cidadania, naquelas bocas de fumo, de cocaína, que é a igreja dela ali, ela faz a diferença, está ganhando almas lá. Lá no Santo Antônio, onde tem a nossa outra igreja, no solo. Não interessa onde estamos contextualizados. Nós, em nome de Jesus, melhoramos a condição de vida da cidade. Nós não vamos chamar ninguém para testemunhar, mas te dou certeza que aqui, ó, tem pessoas que viviam uma vida errada e que Jesus tirou de lá da cidade, que vivia no pecado. Fazemos coisas que não faz mais hoje. E se a gente fazer um balanço, tem menos adúltero na cidade, tem menos fornicadores na cidade, tem menos pessoas que faz outras coisas na cidade, porque Jesus alcançou. Não tem mais pessoas prontas para matar na cidade, para roubar na cidade. Tem pessoas agora buscando a Deus aqui, e dentro das igrejas nessa cidade. Tenha grande interesse pelos problemas da cidade. As células são chance de Deus cumprir a promessa, porque na célula eu me envolvo pessoalmente com as pessoas que sofrem na cidade. Nós temos que decidir amar aqueles que ninguém ama. O reino de Deus não é para pobre ou para rico, o reino de Deus é para os fiéis. Fala comigo. O reino de Deus não é para pobre nem para rico, é para pessoas fiéis. Se a nossa igreja desaparecer, a cidade vai sentir falta.
Em nome de Jesus, irmãos, eu sou pastor da Missão Arte. Olha, eu quero muito fazer diferença nessa cidade. Eu quero muito que as pessoas saibam que nós cuidamos das pessoas dessa cidade. Nós temos amor pelas vidas da cidade, pelas crianças, pelos adolescentes, pelos usuários de droga, pelas pessoas infelizes, pelo rico, pelo pobre, por qualquer um. Eu quero muito, irmão, eu quero muito. Eu quero ser reconhecido na cidade, não a minha pessoa, mas o efeito do Evangelho através dessa igreja. Só vai acontecer isso se a gente se unir e deixar essa paixão florescer. Colocar o código genético que temos a serviço do reino, não para fuga. O problema não é o pecado da cidade, mas sim a falta de pessoas justas orando e evangelizando a cidade. Uma pessoa justa entrou dentro de Nínive, um profeta, e mudou o curso daquela cidade. Deus quer mudar nossa cidade. Deus quer ganhar a nossa cidade. Por isso que nós estamos em célula. Sabe por que a gente arriscou ir para a célula e para as casas? Porque a gente tem que chegar até o pecador, aquele que não conhece, o ignorante. E o melhor jeito é ir para as casas. Não tem jeito de levar a igreja lá, não tem jeito de tirar o prédio, mas eu posso ir lá. Eu posso fazer uma grande obra no coração das pessoas nessa cidade. Eu posso ser uma bênção na vida das pessoas. Porque eu tenho um chamado, eu tenho um código genético para isso. E ele não pode ficar soterrado. Você está perdendo a paixão. O Senhor quer renovar a sua paixão nessa noite. O Senhor quer te situar dentro da cidade. Você estuda? Então você pode crer que tem alunos e alunas ali que vai chegar a luz do Evangelho através da sua vida. Você pode crer que do lado de lá do muro seu, à direita, à esquerda, fundo e frente, tem alguém que Deus vai usar a sua vida para ser ganho para Jesus. Pode crer onde você trabalha, tem pessoas ali que Deus já escolheu que vai ser salvo através da sua vida. Basta ter essa paixão, basta ficar antenado. A gente precisa ficar antenado. Por que essa pessoa está me procurando? Puxa vida, parece que eu estou pondo gasolina, é sempre o mesmo cara que está pondo gasolina, por quê? Imposto. A gente tem que ter sempre um boletim desse para dar de presente. Ô meu amigo, você põe gasolina aqui no meu carro sempre. Puxa vida, você é uma bênção na minha vida. E eu quero ser uma bênção na sua. Leia essa semana. Outro dia eu passo aqui e a gente conversa. Uma coisa tão simples. Às vezes você pega a pessoa numa pior. Esses dias, eu estava vindo, eu e o pastor Carlos de Sertãozinho. Nós paramos o carro no pedágio e tinha uma mulher, nova, era mulher. E ela olhou para mim e o Espírito Santo me mostrou a lágrima rolando. Ela não estava chorando. Aí eu disse para ela, peguei um boletim, falei para o Carlos, dá um boletim. Falei, filha, você está chorando, mas é o seguinte, Deus vai mudar a sua vida nesse dia. Aí ela começou a chorar mesmo. E eu estou ali, aquela fila de carro. E eu parei, falei, o que está acontecendo, minha filha? Ela falou, estou desviada, sofrendo com meu marido no álcool. A igreja é longe da sua casa? Não, é perto de casa. Eu morava numa cidadinha ali perto do pedágio, vindo de Sertãozinho. Então você vai voltar para a sua igreja hoje, Deus vai fazer uma obra gloriosa. Você vai para a sua igreja hoje, ou amanhã. Mas eu vi o rosto dela chorando. Se você olhar com paixão no rosto das pessoas, você vai estar escrito em letras garrafais vermelhas: salva-me, por favor. Salva-me. A gente só precisa de amar. A gente só precisa de falar. E Deus vai usar nossas vidas. Olha, o sentimento indescritível é você, a célula, levar uma pessoa e batizar nas águas. Esse é o sentimento. Se você nunca sentiu, quero te dizer que é melhor do que nascer, melhor do que viver, melhor do que casar, do que qualquer outra coisa. É você saber que aquela pessoa está passando pelas águas, você abraça ela, a hora que ela vem, ela vai dizer a você, eu te agradeço. Você insistiu comigo, você foi bênção na minha vida. Deus quer abençoar esse dia de ceia nossa, essa noite. Vamos ficar em pé? O medo de Deus cumprir a sua promessa não justifica, porque nós temos o código genético. E o código genético colocado em ação, ele desenterra a nossa paixão novamente.
ela flui. E por fim, quem ganha é a cidade, porque Deus usará nossas vidas nessa cidade. Hoje Deus quer tocar a sua vida, as promessas dele quer descer sobre a sua vida. Como você chegou aqui? Doente, oprimido, deprimido, desempregado. Na hora que você pegar o suco e o vinho, você vai cear, e a hora que você comer o pão e beber o vinho, a promessa de Deus vai vir sobre a sua vida, você vai ter os sinais de Deus na sua vida. As doenças descerão pelo seu corpo e ficarão no chão. O vazio, o buraco existencial seu será preenchido pelo Espírito Santo. E o amor de Deus inundará a sua vida. E você terá uma semana como você nunca teve na sua vida. Deus vai abençoar a sua vida. Portanto, feche seus olhos agora. Você tem um rastreador divino. Um chip divino. Você pode ir para onde for, mas não precisa de ir, viu? Não vá. Não vá para o navio, não tome a direção errada, corrija a rota, não vá para o porão do navio, porque você foi chamado para estar no navio correto, na viagem correta, para chegar no porto desejado. O Senhor está restaurando seu chamado, seu ministério, o Senhor está restaurando seu coração, e a paixão pelas almas perdidas, e a paixão por qualquer coisa que você for fazer. Qualquer coisa que você for fazer vai sair bem, porque será feito pela paixão do Espírito Santo. Senhor, nós queremos consagrar essa congregação ao Senhor. O medo de rejeição não existe mais, porque o Senhor nos abraçou com amor incondicional. O medo do Senhor não cumprir a promessa não existe mais, porque o Senhor irá cumprir em nome de Jesus. E o medo das implicações de cumprir a promessa também não existe mais. Porque nós seremos felizes e a paixão estará, Senhor, aflorada para realizarmos as coisas dentro da igreja e fora da igreja. Por isso abençoe seus servos aqui. Eu repreendo a enfermidade que permeia sobre esses corações, sobre esse corpo, essa alma e esse espírito. Eu repreendo a dureza. Eu repreendo, Senhor, a cegueira e o engano. Tira o engano de cada um, Jesus, e traz a realidade da revelação. Revela o coração dela, Senhor, que ela é um vaso precioso, é uma vida preciosa, o Senhor morreu por ela. Revela a ele, Senhor, revela aos corações aqui a sua misericórdia, o seu amor. Revela, Senhor, tem tantas coisas para florescer aqui no coração dos seus servos, da sua serva. Consagra o pão, o vinho, nos dê uma ceia abençoada. Nós queremos sair daqui, Senhor, em posição de vitória, porque o Senhor liberou a sua palavra para nós. O Senhor está nos mandando entrar na cidade. O Senhor vai fazer uma obra nova nessa cidade. Então vamos sair daqui, a primeira casa que nós vamos entrar nessa cidade é a nossa casa. Nós queremos chegar lá diferente. Queremos expulsar daquela casa a depressão, a opressão. Nós queremos queimar aqueles remédios todos que estão ali. Nós queremos queimar a discórdia que está ali. Nós queremos ter um lar, Senhor, com uma atmosfera diferente, uma atmosfera de alegria, de paz, de amor e de vitória, em nome de Jesus. Nós vamos cear para isso. Nós vamos levar a Trindade para dentro daquela casa, daquele trabalho, daquela firma. Nós vamos sair daqui com paixão renovada, Pai. Por isso abençoa o seu rebanho e o seu povo nesse momento de ceia. Toma conta de nós, em memória do Senhor Jesus que eu preguei esse sermão. Tu és o Senhor dessa cidade. Nós consagramos essa cidade a Ti, os nossos lares a Ti. Consagramos a nossa igreja e todas as igrejas que Te buscam nessa cidade, Senhor. Consagramos seus servos e suas servas que estão à frente. Consagramos todos os membros do corpo de Cristo. Consagramos as pessoas que não chegou no Senhor porque amamos elas. Agora mesmo o Senhor entra dentro dessas casas aí. Vai limpando os corações, quebrando o controle de tudo aquilo que impede as pessoas de ter sede pelo Senhor. Libera a paixão no coração de cada um. E abençoa o seu povo aqui nessa noite, em nome de Jesus.